Esse jovem ganhou uma nova vizinha, mas o que ele não sabia é que ela gostava de coisas diferenciadas, pois esse é o filme Um Show de Vizinha de 2004. E eu sou o EF, o vizinho intrometido e fofoqueiro, então vem comigo e vamos recapitular. É o último ano do colegial, e todos começam a lembrar como foi esse período mágico, pois alguns viveram de tudo que poderia acontecer, como ser campeão ou então conseguir fazer várias loucuragens de jovens mequetrefes. E agora eles poderiam colocar no anuário tudo o que eles passaram e como foi incrível a passagem pelo colegial, mas não para Matthew, pois ele tira sua foto, mas não sabe o que escrever, pois nesses anos ele sempre se dedicou para ser o melhor aluno e ter as melhores notas, pois seu sonho era entrar na faculdade de Georgetown e um dia se tornaria presidente. E seus amigos também não estão muito longe disso, mas só na parte de não terem feito nada de marcante. O colégio investiu uma grana para conseguir trazer um estudante do Camboja para estudar no país, e ele se tornaria o próximo gênio que mudaria a humanidade. E Matthew, por ser o presidente do conselho estudantil, precisa falar, mas ninguém dá ideia para ele, a não ser que ele comece a falar igual um idiota, e ninguém estava ligando para o estudante que estava vindo, mas qualquer coisa diferente ele já começa a comemorar. Matthew quer ter algo para escrever, e vê os populares matando aula para poder ir na praia, curtir com as jovens mequetrefes, e fazer muitas loucuragens, e ele chama seus amigos porque a partir de agora tudo seria diferente, mas eles estão com medo e preferem só observar, e Matthew vai para o carro e começa a os seguir, e eles passam xingando o policial de estrada, mas o policial só vai atrás dele por ele ser lerdão. Mas na fuga, o policial acaba sofrendo um acidente e virando estatística. E aqui vemos que isso foi apenas sua imaginação sobre o que poderia acontecer. E galera, se você acha que sofre de ansiedade, perto dele você tá curado. Chegando em casa, ele percebe um carro diferente na rua, e seus vizinhos estavam na sua casa porque seus pais estão muito orgulhosos dele ter conseguido a bolsa de estudo em Georgetown. Mas ele ainda precisava fazer um discurso motivador, pois alguns alunos estavam concorrendo. E à noite ele está treinando seu discurso e sai para jogar o lixo fora, e vê uma jovem diferenciada na casa do vizinho. E ele já começa a ficar desconcertado, e voltando para casa, ele liga para Eli e diz que a nova vizinha era muito boa. O problema é que enquanto que ele tenta contar o que estava acontecendo, Eli estava assistindo um filme de qualidade diferente, e ao mesmo tempo Matthew está olhando pela janela o que ela estava fazendo, mas ela percebe e ele se esconde, e agora ele não sabe o que ela iria fazer. Ela se chama Danielle e bate na casa dele e seus pais o chamam, então ele acha que estava encrencado, mas ela diz que era sobrinha dos vizinhos e ficaria um tempo na cidade, mas não conhecia nada. Então ela chama Matthew para dar uma volta e ele fica todo sem graça. E no caminho ela começa a dar a volta pelo bairro e pergunta o que ele viu pela janela. E ele tenta dizer que não estava enxergando direito, mas agora ela queria uma revanche. E ele teria que fazer o mesmo. E qualquer pessoa normal não aceitaria, mas Matthew é diferente, porque ele tem probleminhas. E no momento que ele faz isso, ela acelera o carro e o deixa no meio do nada. Ele conseguiu uma boia e estava voltando para casa andando, mas ela passa e diz que agora os dois estavam quites e depois eles vão até uma lanchonete e ele não sabe como puxar assunto. Mas ela o acha engraçado e ela pergunta por que ele estava tenso e ele diz que estudou o tempo todo para ser o melhor, mas acabou não vivendo e não tinha inspiração para escrever seu discurso para a faculdade. E ela começa a olhar com maldade para ele e diz que ele precisava de uma namorada para ter motivação. E depois ela o leva para casa e ele fica nervoso sem saber se despedir. No dia seguinte, seus amigos começam a zoar por ele não ter feito nada, sendo que ela estava dando mole para ele. E depois ele fica pensando que mais uma vez perdeu a oportunidade de ter vivido coisas diferentes. Mas naquele dia tudo mudaria, pois ele está na sala quando vê que Danielle estava esperando do lado de fora e ele larga tudo porque quem sabe poderia ter diversão. Os dois passam um dia juntos e ele começa a ficar apaixonado, mas ela acha que ele ainda estava muito parado e o chama para fazer uma loucuragem e entra no quintal do vizinho para usar a piscina. O problema é que era justamente a piscina do diretor e os dois precisam correr antes que ele chame a polícia e aquilo poderia estragar sua bolsa.
Eli e Cleet estão em casa assistindo um filme de qualidade duvidosa juntos, quando Danielle bate na porta pedindo para se juntar a eles, e os dois ficam nervosos, mas Matthew aparece mostrando que estavam zoando. E depois eles têm a ideia de ir em uma festa dos populares, e quando chegam no local, todos começam a olhar para ela, e o cara mais popular vai falar com ela, e seu amigo diz que ele deveria ir embora porque estava muito cheio, e Matthew começa a pensar que não poderia perder a garota que ele estava de olho, e consegue tirar coragem de onde o sol não bate e coloca a língua na garganta dela, e todos ficam olhando sem acreditar. No dia seguinte, ele estava sentindo que venceu na vida, mas Eli o chama para mostrar algo que mudaria tudo, e coloca uma fita com um filme de baixo orçamento, e por acaso Danielle aparece, porque ela era a atriz que trabalhava com Bumbum, e ele começa a ficar nervoso porque não poderia imaginar, e voltando para casa ela estava o esperando, mas agora ele não conseguia olhar para ela da mesma forma. E ela pergunta se ele estava bem, e ele diz que eles deveriam dar uma volta à noite, e ela não entende nada. À noite ele começa a agir de forma diferente, e a chama para ir no hotel de estrada, para verem como é. E chegando no quarto, ele está nervoso, e ela começa a fazer várias poses, pois ela entendeu o que estava acontecendo, porque ela sabia que ele descobriu o que ela fazia, e galera, aqui não faz sentido, pois ela ficou com raiva dele ficar com raiva por ela trabalhar com Bumbum, e ela só queria que alguém gostasse dela sem olhar com maldade. E aqui vemos que Matthew é muito gado, porque ele começa a se sentir mal por algo que ele não fez, e se antes estava ruim para pensar na vida, agora nem isso ele conseguia fazer. Ui, gado demais! Matthew toma coragem e vai na sua casa para pedir desculpas, mas ela diz que não é uma boa hora e aparece um cara muito estranho com cara de ator de filmes adultos de baixo orçamento, e ele prefere ir embora porque a humilhação estava muito grande, e do lado de fora Kelly o chama para conversar e pergunta se ele estava gostando da Danielle e o chama para ir em um lugar maneiro, e como ele estava topando tudo, eles vão para uma boate e o clima fica mais estranho ainda, porque Danielle não queria que ele se envolvesse com nada de estranho da sua vida. E como sabemos que quando as coisas estão ruins, elas sempre podem piorar, o amigo do seu pai aparece na boate procurando diversão, e Kelly o chama para conversar, e para Matthew não falar nada, ele paga uma dança especial para ele, mas essa parte eu não posso mostrar. No dia seguinte, eles estão na aula e está passando um filme de como evitar ter um boneco durante a formatura, mas o vídeo havia sido feito há mais de 50 anos e ninguém prestava atenção. E quando eles estão indo embora, Kelly estava do lado de fora esperando, porque ele queria mostrar um pouco sobre a vida para eles, já que nunca tiveram muita experiência, e ele era muito safo para conquistar as mulheres. Matthew diz que precisava ir no banco guardar um dinheiro, e ele explica que aquele dinheiro foi o que eles juntaram para trazer o aluno gênio do Camboja, e eram mais de 25 mil dólares. E para não parecer estranho, ele diz para a atendente que Kelly era seu orientador da faculdade. Já avisei que vai dar merda isso. E quando eles voltam para casa, Danielle já estava se preparando para sair, porque eles iriam para Las Vegas para um festival de filmes. E ela diz para ele esquecê-la, porque essa era a vida dela. Matthew percebe que não tinha o que fazer, porque ele só estava se iludindo, mas como um bom gado, ele chama seus amigos para Las Vegas para trazê-la de volta. Mas ele precisava voltar no dia seguinte para a grande reunião para entrar na faculdade. Eles chegam no hotel que estava rolando a apresentação das atrizes do Bumbum, e ele vê que Danielle era uma das mais famosas, e começa a dizer que ela poderia ser diferente, e depois aparece um outro empresário que faz uma proposta para trabalhar com ela. Mas Kelly diz que ela era sua atriz principal, e do nada Matthew aparece no meio e começa a dizer que gostava dela, e ele sempre tinha que estar no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. E Kelly o chama para conversar e diz que ele estava estragando seus negócios e se continuar vai ter muito problema. E ao mesmo tempo, Eli e Cleet estão sentados e para não serem expulsos do evento, eles dizem que são produtores. E uma mulher se oferece para participar do filme, o problema é que junto dela estava seu namorado, o morenaço. E estava dando certo, mas um segurança diz que eles invadiram a festa, então eles precisam correr ou dariam uma falecida de leve. E antes de ir embora, Matthew diz que Danielle era diferente e entrega um desenho que ela fez, mostrando que ela tinha outros talentos.
Matthew está em casa triste preparando seu discurso, quando Danielle aparece, então agora tudo poderia dar certo em sua vida, e ele a convida para ir no baile de formatura e tudo estava certo. O problema é que Kelly aparece na sua turma e diz que era seu tio e precisava conversar, e o leva para resolver a situação, pois por causa dele ela desistiu de fazer um filme e ele perdeu $30 mil, e agora ele teria que pagar de alguma forma ou seus órgãos seriam vendidos, mas ele diz que só estava brincando e tudo ficaria quite se ele fizesse um favor. Kelly o leva até a casa do seu antigo sócio, pois quando eles trabalhavam juntos, Kelly deu uma ideia, mas o cara usou para abrir a própria produtora e ficou muito rico. E agora ele só precisava entrar na sua casa e pegar a estátua de melhor diretor. O problema é que quando ele entra, Kelly chama a polícia porque era uma armadilha. E pelo tempo que ele perdeu, estava quase na hora da cerimônia da faculdade e ele liga para seus amigos porque ele estava todo sujo. E ele começa a se sentir estranho porque Kelly havia dado um remédio para ele. Chegando no local, Danielle diz para ele se concentrar e não chamar atenção até o efeito passar, mas acho que ele não escutou essa parte. E na hora dos candidatos fazerem um discurso, ele fica rindo porque estava muito louco, mas quando chega a sua vez, ele percebe que não conseguiria ler o papel, então começa a falar do coração, mesmo que estivesse cheio de tóxicos, e todos começam a aplaudir de pé porque ele foi muito bom. Mas na hora de dar a bolsa, um outro cara que ganha e ele fica desolado. Agora ele não sabe o que fazer, mas tinha algo de bom, pois ele conseguiu dinheiro para o estudante internacional e ele chegaria na segunda-feira. Mas quando é para dar ruim, realmente dá, pois a atendente do banco diz que o mentor da faculdade dele passou e pegou o dinheiro, e agora ele percebe que caiu no golpe e pede para ela não falar para ninguém ou ele seria preso. Sua vida conseguiu ficar pior ainda, mas Danielle diz que estava com ele e ajudaria a resolver o problema, mas eles precisariam topar fazer um filme, o que daria muito dinheiro rápido. E como seus amigos já são meio lerdos, esse era o sonho de qualquer adolescente. E Danielle chama algumas de suas amigas e fecha um acordo com o rival do Kelly. E agora eles só precisavam fechar uma equipe para poder gravar. E agora vamos ver como os nerds conseguem fazer coisas que ninguém pensaria, pois eles se arrumam para o baile e as amigas da Danielle estavam chamando muita atenção. E elas fazem de propósito para chamar a atenção dos populares, pois eles precisam de atores para esse filme. E claro que eles topam, porque ninguém perderia essa oportunidade. E enquanto eles estão gravando as cenas em vários lugares pelo colégio, Matthew e Danielle estão aproveitando o baile para distrair o diretor. Matthew é chamado, pois teve um problema com Derek, que era o cara que se achava na escola, pois ele não estava conseguindo fazer o boneco subir, e como não tinha ninguém para fazer, Matthew diz que iria pelo bem de todos, mas quando ele começa a se preparar para entrar em cena, ele começa a lembrar da Danielle e não faria isso, pois ela ficaria magoada. E galera, ela trabalha com isso e não contaria para ele se ele não descobrisse, e ela acha que ainda poderia ficar magoada? Cletus, que era o mais lerdo deles, diz que faria isso para o bem do amigo, e no final acaba dando muito certo e todos saem para comemorar. E depois de tanto esperar, Matthew conseguiu o que sempre quis e tudo estava dando certo. Mas Eli diz que perdeu a gravação e quando ele chega em casa, Kelly reuniu o diretor e seus pais para conversar, porque queria mostrar uma coisa e ele diz que não mostraria a fita caso o dinheiro da venda vá direto para ele. Agora ele está em uma sinuca de bico, mas diz que não aceitaria e ele coloca a fita para rolar. E aquilo era simplesmente um vídeo ensinando os jovens a não colocarem um boneco no mundo, mas dessa vez atualizado, porque a antiga tinha mais de 50 anos e ninguém ligava. E como agora estava muito moderno, começou a fazer muito sucesso e Matthew ganhou muito dinheiro. E no final ele não ganhou a bolsa da faculdade, mas ele tinha dinheiro, então estava tudo certo. E esse foi o filme Um Show de Vizinha. E galera, esse filme foi de 0 a 100 muito rápido e capotou nervoso. Então capota seu dedo no like e se inscreve com tudo no canal, porque só aqui encontramos essas pérolas. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I